Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Felipe Lege, como o Zé apresentou. Eu sou CPO da Allocate, diretor de produtos, né? Já ainda um pouco para a linguagem de startup, né? Eu vou falar até um pouco sobre isso aqui, que talvez eu seja um dos únicos nessa parte de inovação, startup, usando o GIS. Eu não sei se tem alguma outra empresa aqui presente que também está nesse caminho, mas eu vou falar um pouco bastante sobre isso também, as oportunidades, né? A inovação. E, então, eu sou geógrafo, né? Aqui pela UFSC, agrimensor também pelo IFSC, ali técnico em agrimensura, né? Mestrando em gestão territorial e especialista em WebGIS, PostGIS, pela experiência aí dos anos trabalhando com isso. Então, eu vindo de uma caminhada aí de uns 10, 15 anos trabalhando com geoprocessamento para fins de cadastro técnico multifinalitário, né, para municípios. O geoprocessamento de Florianópolis eu ajudei a construir o anterior, né, agora está entrando um novo sistema que o Calil vai apresentar, que está até melhor, né, porque já estava um pouco defasado o anterior. E aí a gente, como startup, na verdade, iniciei essa caminhada junto com o Thiago Pasolini, que está aqui presente também, e a gente viu um gap no mercado, assim, uma oportunidade, na verdade, porque a gente trabalhou com empresas por muitos anos e a gente viu que tinha muita coisa para ser feita com GIS assim, em Florianópolis, que é um polo de inovação, né? Então, a gente começou a pensar numa ideia, a gente iniciou no núcleo de empreendedorismo da UFSC, ali passando por um programa de capacitação. Foi bem interessante que a gente começou a mapear como que funciona uma startup, o que precisa para ser uma startup. Precisa pensar em escala, em conseguir escalar tanto o negócio como territorialmente, né? E o GIS é muito sobre isso, né? Você trabalha com dados assim territoriais de grandes dimensões, muitas vezes. Então, a gente foi um pouco nessa linha. Aí eu vou falar um pouco, inicialmente, inteligência geográfica com dados livres. Para introduzir esse tema, eu vou falar um pouco sobre o que a gente faz na Allocate, porque a gente se baseou basicamente com isso. A gente não tinha dinheiro para iniciar uma empresa, a gente falou, vamos usar dados livres, tecnologias livres, e vamos começar a entregar resultado para o mercado, né? O setor privado, principalmente. E aí, então, funcionando. O case Locates aqui. Passar um pouco, falar sobre isso, então já dei uma introdução sobre o que é a empresa, mas a gente começou fazendo um trabalho de inteligência geográfica para o varejo, por exemplo, geomarketing, é um conceito que o pessoal conhece bastante. E a gente foi vendo que existia bastante demanda, mas existia um mercado que estava muito mais defasado em tecnologia GIS, assim, que era o mercado imobiliário, de desenvolvimento imobiliário. Então, a gente fez um propósito que é simplificar e potencializar esse desenvolvimento. E eu colocaria aqui também deixar mais transparente para o pessoal que incorpora ou que faz master plan, projetos grandes, que muitas vezes a falta de dados e conhecimento faz com que eles até não façam a coisa da forma correta, né? Muitas vezes seguindo o plano diretor, viabilidade urbanística. Então, vou apresentar um pouco sobre como funciona a esteira tradicional do desenvolvimento imobiliário nesse mercado, né? Primeiro, identifica uma oportunidade, por exemplo, um lote, um imóvel para se fazer uma incorporação, um loteamento, um multifamiliar ou mesmo um aeroporto. Então, tem que estudar, achar um ponto, estudar as viabilidades urbanísticas e ambientais, ver o potencial construtivo, ou seja, quantos andares eu posso construir ali, qual que é a taxa de ocupação que eu posso usar daquele imóvel, tudo se baseando no plano diretor, né? E o código florestal, ambiental. Se calcula os valores financeiros de retorno também. Por exemplo, se eu comprar esse imóvel hoje, qual que vai ser o meu retorno financeiro em tanto tempo? Então, a gente também já faz esses cálculos. Pesquisa de mercado, para entender o comportamento da região do imóvel e, dessa forma, traçar um perfil para aquele empreendimento. Por exemplo, quem que mora naquela região, classe social, qual que é o consumo das pessoas ali, comércio e serviços da região, para conseguir traçar, então, o que vai ser, de fato, implementado ali, né? E aí a gente usa 3 principais pilares, na verdade, hoje 2, muito mais fortes, que é a inteligência geográfica como principal, o Big Data, usando dados de
diferentes frentes e alguns dados até bem pesados para entrar na questão do Big Data, né? E a inteligência artificial, a gente está com alguns princípios de inteligência artificial, mas é uma área que a gente vai explorar ainda muito dentro da Locates. Uma das entregas que a gente faz é, por exemplo, a demografia da região, sociodemografia, com dados do IBGE, por exemplo. Mercado imobiliário, a gente usa o conceito de observatório do mercado imobiliário, que alguns aqui conhecem, que é muito por conta do professor Everton, lá da UFSC, que o Thiago também trabalhou muito com isso. E a gente, então, faz uma espécie de um monitoramento na internet de anúncios. A gente faz um robô de raspagem para pegar todos os anúncios imobiliários e começa a criar uma superfície de metro quadrado da cidade, assim, né? A gente também trabalha com empresas, dados de empresas, CNPJ, né, da região, consumo, criminalidade, educação, saúde, o próprio plano diretor, os dados do plano diretor, tudo que a prefeitura disponibiliza. Algumas prefeituras ainda não têm essa capacidade, mas Floripa é uma cidade muito boa nesse sentido, principalmente agora com a nova gestão, que tem os web serviços, WFS, WMF, polos geradores de tráfego, pontos de interesse ali que chamam tráfego para a região e comércio e serviços, né? A gente também trabalha com as questões de viabilidade, então, viabilidade urbanística pelo plano diretor, taxa de ocupação, índice de aproveitamento, restrições ambientais, quadro de usos permitidos, quais os usos que você pode fazer ali e tal, o quadro de áreas de um projeto, o cálculo de área construída, área privativa e VGV. Isso tudo a gente conseguiu colocar num banco de dados. É um processo que o pessoal geralmente faz, a gente fala no papel de pão, porque é muito tradicional ainda você definir um projeto, contrata um arquiteto para fazer o projeto. A gente conseguiu criar um algoritmo que ele consegue praticamente espirrar em segundos uma ideia de um projeto. E o mercado imobiliário também, aquilo que eu estava falando, o valor do metro quadrado de terrenos, mapas de valores, indicadores do mercado imobiliário, mapas de ofertas, a média praticada de metro quadrado. E o perfil de empreendimento também, o que tem ali na região, estudos de demanda, o público-alvo, o consumo das pessoas ali e definição da melhor tipologia para um imóvel. E a modelagem financeira também, que é aquilo que eu falei do retorno financeiro para quem for montar um negócio ali. E aí, a grande sacada aqui é que a gente viu que existem vários imóveis e existe um mercado querendo absorver eles, mas não existia uma coisa que conectasse isso rápido. E aí a inteligência da Locates, a gente consegue rodar muitas oportunidades, passar pelas questões ambientais, tal, e entregar para o cara que está precisando de uma forma mais transparente o que dá para fazer no terreno, né? Então, uma das nossas entregas hoje a gente está fazendo uma plataforma, mas a gente foi muito para o caminho do BI. Aqui também tem um pouco a ver com dados gratuitos, plataforma gratuita, plataforma livre. A gente usa hoje o Google Data Studio, que é uma plataforma gratuita, e foi aí que a gente conseguiu alavancar bastante o nosso projeto aí. A gente traz um painel da localização do imóvel, por exemplo, aqui é um imóvel só específico, a gente faz um estudo só para aquele imóvel. Onde ele se encontra, aqui acho que é Capoeiras, inclusive, uns raios de atuação, assim, para depois falar sobre os dados, a gente vai falar sobre esses raios, né? A gente vai expandindo para trazer informação dentro dos raios. Depois, a gente traz a viabilidade pelo plano diretor. A gente, então, pegou as tabelas do plano diretor, as cartografias do plano diretor, compilou tudo isso num banco de dados. Então, a gente já consegue cruzar uma consulta de viabilidade prévia, né, que a gente fala que é prévia porque não tem nenhum valor legal essa consulta, mas já dá uma ideia para o proprietário ou para quem está interessado, né? Então, traz a tabela de índices principais, por exemplo, aproveitamento do terreno, a área do lote máximo, a taxa de ocupação máxima. Depois disso, a gente vê o sistema viário que atinge aquele imóvel, por exemplo, quais são as vias que passam na frente dele e qual que é o afastamento frontal que você tem que dar para construir. Então, existem diferentes regras que têm a ver com o sistema viário também. Os dados de restrições urbanísticas e ambientais também. Então, todos os dados ambientais que a gente conseguiu compilar, seja do IMA, seja da própria prefeitura, a gente traz para a base, aqui no caso da SPU também,
e a gente já dá um alerta para quem está fazendo o negócio ali que pode ser que tenha alguma restrição da SPU, de Marinha. Então, isso deixa bem transparente o processo também. Feito isso, a gente chega num potencial construtivo, que é conseguir pensar, a gente chama de Lego isso aqui, fazer um Lego do que dá para fazer de fato ali naquele terreno. Eu posso subir 2 andares, só posso ocupar 50% do terreno, eu tenho que ter um subsolo, eu não tenho que ter. E a gente chega em 2 principais variáveis, que é a área total construída, que ele vai construir, e a área privativa final, que é a área vendável, vamos dizer assim, que ele vai conseguir negociar para um negócio. Por exemplo, apartamentos seria naquela área privativa final. A gente também usa o observatório do mercado imobiliário para ir monitorando os anúncios e os valores de mercado praticados naquela região do entorno dele, para já ter médias, por exemplo, por tamanho de apartamento, nesse caso aqui. O que mais tem na região? São lofts, estúdios ou são apartamentos de 1 e 2 quartos? Então, a gente vai fazendo as médias e a gente usa tanto por bairro quanto por raio de atuação. Daí a gente pega essas médias praticadas e multiplica lá pela questão da área privativa, a gente chega num VGV, que é um valor geral de vendas que a pessoa pode ter naquela região. E também, esse aqui é um outro cálculo, esses são os cálculos financeiros, né? O retorno financeiro, a margem de venda, a gente conseguiu compilar isso um pouco com a experiência ali no ecossistema de startup, a gente sentou com o pessoal dessa área, com arquitetos, urbanistas, até construtoras, para entender como que eram os cálculos financeiros dele. E aí, depois que fez um cálculo do potencial, do que dá para construir, a gente tem os dados complementares, que eles ajudam, subsidiam esse pessoal a definir o melhor negócio para a região. Por exemplo, dados demográficos do IBGE, a gente traz ali, por exemplo, a população por faixa etária do setor, a população residente, homens e mulheres, uma pirâmide etária da população. O dado, infelizmente, a gente ainda está trabalhando com o dado de 2010, né? Existem projeções já para trazer mais para frente, mas a gente está muito feliz que provavelmente vai sair ano que vem um novo censo, né? E aí pode ser que isso seja legal até para comparar o anterior com o novo, vai ser interessante para a tecnologia. Socioeconômico também, a classe social da região, o que mais tem ali? A, B, C ou D? Então, define-se um perfil. Aqui tem mais C e D, então aqui cabe talvez um empreendimento Minha Casa Minha Vida, por exemplo. A gente usa esses indicadores. As empresas do setor, CNPJ, a gente faz também, baixa esses dados públicos que estão na Receita Federal, que são fornecidos, a gente compila eles, já referencia eles e quebra eles por KNAI, por atividade econômica, né? Quais são as empresas que estão ali, quais são as atividades dela, também a natureza jurídica delas, se é uma MEI, se é uma empresa LTDA. Também trabalhamos com consumo, pelos dados do POF, né, a Pesquisa de Orçamento Familiar, que também é do IBGE, a gente consegue entender qual que é o consumo praticado naquele bairro também. Comércio e serviços, a gente tem usado muito o OpenStreetMap, por ser livre também, e aqui a gente consegue acesso a dados de comércios da região. É um dado que ele não se compara ainda ao Google Places, né, que o Google é muito mais alimentado, então, às vezes, a gente também, para algumas coisas, a gente usa dados do Google, mas o OpenStreetMap ele já dá uma ideia da localização, assim também. Infraestrutura, recursos naturais e pontos culturais também do OpenStreetMap, já que são dados livres. E questão de educação, a gente baixa dados do INEP, que são dados livres também, são tabelas que você consegue baixar todas as escolas do Brasil, a gente já referencia elas e a gente traz a questão de alunos e todos esses indicadores. Os dados da saúde também. A gente trabalha com os dados do CNES, estabelecimentos de saúde, é um dado bem preciso, inclusive, que traz postos de saúde, hospitais, quem trabalha nesses postos, tem dados bem completos, assim. E aí, apresentando um pouco do que a gente faz na Locates, agora eu vou falar mais sobre como que a gente trabalha com esses dados, quando a gente recebe, né? Nesse âmbito de GISA, assim. Então, existem alguns processos que são padrão. A coleta do dado, a transformação dele, o armazenamento
e depois a disponibilização desses dados ou para o cliente ou para o público-alvo final, né? Então, existe o princípio de dados assim que é importante. Tá baixo? Tá. Então, o ETL é Extract, Transform and Load, né? Que é extrair, transformar e carregar. O primeiro processo sempre de usar dados, a gente precisa primeiro extrair ele, transformar ele de uma forma que ele se encaixe no seu modelo, no seu banco de dados ou no seu modelo de negócio, porque o dado ele pode ter várias frentes, né? Então, aqui você transforma da forma que você quer e depois você carrega isso em algum ambiente, né? Então, a estrutura de dados de extração, os dados eles podem ter três principais formas. Ele pode estar bem estruturado, semi-estruturado ou nada estruturado, né? Dados estruturados são, por exemplo, de APIs, são dados que já têm índices, eles estão bem estratificados em colunas, eles estão bem delimitados, você consegue puxar eles, eventualmente, fazer um update nos dados. Os semi-estruturados são dados que, às vezes, eles estão... por exemplo, um XML é um dado semi-estruturado, porque ele não está em planilha, mas ele está, de certa forma, organizado, né? E os não estruturados são, por exemplo, arquivos Word, mídias, dados que você vai ter que fazer algum trabalho para deixar eles estruturados, né? E aí, por exemplo, aqui eu trouxe exemplos do IBGE, do CNES, que são dados que eles estão meio que semi-estruturados a estruturados. Geralmente você tem que baixar eles em planilha CSV, dentro dos sites, assim, e não por uma API que você consegue fazer a requisição mais fácil, você consegue interagir mais fácil com eles, né? E aí, já entrando um pouco na questão das APIs, as APIs são um conjunto de funções e procedimentos que permitem a integração de sistemas, permitindo a reutilização das suas funcionalidades por outras aplicações. Então, aqui é um pouco sobre conseguir fazer integração entre sistemas, né? As APIs é uma forma de você fornecer os seus dados para uma segunda pessoa de uma forma mais simples, sem ter que baixar numa planilha, um CSV, para depois jogar para o banco de dados. Então, um exemplo bom é o OpenStreetMap, que ele tem o Overpass API, esses dados são facilmente baixados, o Places API do Google também. Outra forma de extração de dados é por web crawlers, ou scrapping também. Esse é um dado que a gente também usa bastante, porque, de certa forma, ele é gratuito, e a gente usa robôs para baixar dados da internet. Se o dado ele é público e está num site em modo público, em teoria, você pode também ter acesso a essas informações de forma sistemática. Então, a gente faz o quê? A gente usa um robô para o mercado imobiliário, por exemplo. A gente entra no Viva Real e existem vários anúncios lá. A gente consegue um robô que mapeia cada variável, por exemplo, valor, área, e a gente vai pegando esses dados e vai colocando num banco de dados cada informação que está sendo visualmente analisada no site, né? Então, a gente joga isso para o banco de dados, ou seja, é mais uma forma de extração de dados. Outra forma de extração é os dados... Desculpa, aqui é sobre o georreferenciamento dos dados. O georreferenciamento dos dados é uma coisa muito importante, então, na questão dos dados e geográficos, de inteligência geográfica. A gente tem dados que estão georreferenciados já na sua origem, tipo OpenStreetMap, ou dados, por exemplo, Google Places, o plano diretor ele já é georreferenciado, por exemplo, o zoneamento ele já tem uma geometria ali, que é fácil de trabalhar. Mas existem dados que eles ainda não estão georreferenciados, como, por exemplo, dados do CNPJ das empresas da Receita, só que eles têm um endereço alfanumérico. E para a gente, como que a gente faz para colocar uma latitude e longitude nesses endereços que estão só apenas descritivos, né? A gente usa as APIs de geocoding. E a principal delas é a do Google. Isso é difícil fugir para nós aqui. Isso é uma coisa que a gente gasta dinheiro ainda assim na startup, porque a API do Google é a única que, de fato, eles conseguiram ter endereço em praticamente todas as cidades do Brasil, e você consegue falar um endereço para ela e ela espirrar um ponto
muito preciso sobre a localização daquele imóvel. Então, como que funciona geralmente? Um anúncio imobiliário, eu passo um endereço, por exemplo, Avenida Campeche 120, pergunto para o Google, como se eu estivesse escrevendo lá no Google Maps mesmo. E ele já me dá uma resposta de uma latitude e longitude, e ele traz uma informação bem importante que isso fez muita diferença aqui para nós, para a startup também, que foi tomar cuidado com a acurácia, que é esse location type. Ele traz 4 níveis de acurácia, que são informações que a gente usa muito para conseguir definir a qualidade do nosso dado. E aí eu vou falar um pouquinho sobre elas, porque essas informações elas fazem a gente pensar se a gente vai ter que tratar mais os dados ou se já está bem assertiva a precisão. Um dos níveis de precisão do Google é o rooftop, que é quando o ponto que eu perguntei lá para o Google cai exatamente em cima do imóvel. Esses casos são geralmente quando o imóvel ele tem um número de porta na frente da casa ou do apartamento, e o Google ele faz um esquema bem inteligente que quando eles passam com os carros do Google Street View, eles vão tirando foto também de todas as fachadas e eles triangulam o ponto onde está o número de porta e colocam um ponto de latitude e longitude em cima do número de porta. Inclusive ali aqueles números que a gente às vezes escreve no reCAPTCHA, lá quando a gente vai entrar num site, a gente está ajudando o Google a acertar o número de porta da frente dos imóveis. Outro tipo de acurácia que se usa bastante é o Range Interpolated. Esse é um indicador de que ele não achou o número de porta, mas ele conhece 2 números conhecidos próximos a esse número de porta. Então, ele faz uma média e joga aquele ponto de latitude e longitude entre 2 números conhecidos e vai chegar mais próximo do seu ponto de precisão. Tem o Geometric Center, que é ele já uma acurácia bem mais baixa, que é quando ele não acha o número de porta do endereço que você passou. Então, ele joga um ponto no centro da rua só. Então, você vai estar próximo ao imóvel, mas está no eixo da via, né? E o Approximate, que é a acurácia mais baixa. Esse aqui, geralmente, ele traduz em talvez um ponto geométrico do bairro ou, às vezes, até da cidade. Então, esse é difícil usar esses dados. Todo dado que a gente trata com geocoding, a gente pensa em trabalhar só com o rooftop e com o range, que são aqueles 2 primeiros. Esses outros a gente desconsidera para as análises espaciais, assim, para as análises de GIS. Assim. E um pouco sobre carregamento dessas informações. A gente hoje usa PostGIS e o PostGIS para trazer todos esses dados para dentro. Pelo menos para mim, eu acredito que seja um dos melhores extensões espaciais que existe ao PostGIS. Muita gente, mesmo empresas grandes, aquelas Mapbox, aquela Carto, eles usam muito o PostGIS pela quantidade de algoritmos que tem de espaciais e também por ser open source, né? Então, aqui já é um grande diferencial usar essa tecnologia. E a gente tem isso na nuvem, né? Hoje em dia, essas empresas de cloud, elas te dão alguns benefícios quando você está iniciando, startup, contas gratuitas. Então, por um lado, você consegue fazer muita coisa de forma gratuita por um bom tempo e depois começa a ficar mais caro, né? Mas é uma boa estratégia para quem vai começar e pela escalabilidade, para não ter que ficar mexendo num servidor físico, dar um problema, você não sabe resolver. A AWS ela te ajuda nesse sentido também. Questão dos BIs, né? O BI é um BI, na verdade, ele é um facilitador ao desenvolvimento de uma plataforma, né? Porque você teria que, por exemplo, contratar um dev para fazer um sistema para você, uns gráficos, dashboards, e com o BI você tem praticamente as conexões com o seu banco de dados e você consegue ir construindo gráficos, telas e dashboards para você apresentar a sua análise de dados, seus indicadores, a sua informação. Existem 4 ou 5, 6 principais BIs no mercado: o Google Data Studio, o Tableau, o Qlik e o Qlik, né, e o Power BI.
Desses todos aqui, todos são muito bons, a gente já testou, inclusive, porém, o único que oferece uma coisa completamente gratuita ainda é o Google Data Studio. Então, a gente optou para trabalhar com ele, pelo menos nessa nossa caminhada de 3 anos, a gente vem trabalhando com ele, porque ele entrega um produto legal. É legal que ele também é na web, ou seja, você consegue interagir em 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, montando um BI, então facilita bastante o processo. O Tableau e o Qlik, eles são muito bons para análises espaciais, também eles têm como carregar polígonos num banco de dados, dados geométricos mais pesados, eles conseguem interagir, então são bem interessantes para trabalhar com GIS também. E o Power BI também, mas o Power BI ele é o mais completo, é o que mais utilizado, porém ele é carinho também, né? Então, é isso. E aí, por fim, como que a gente visualiza e disponibiliza essas informações para os nossos clientes ou para os nossos parceiros? A gente usa muito o QGIS para tratar e visualizar os dados, utilizamos GeoServer para apresentar, para fazer web serviços também, e o Liaflet, quando a gente vai desenvolver alguma plataforma, a gente usa o Liaflet como o nosso visualizador de mapas principal, né? Então é isso, pessoal. Acho que eu fui um pouco corrido, mas devo apresentar um pouco. Esse é meu contato e fico à disposição.